partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje é terça-feira, 18 de novembro, um momento perfeito para a gente falar de cuidado, autoestima e transformação. Porque o bem-estar não está só no corpo, mas também no nosso sorriso. Eu sou Dani Schneider e com o apoio da Corsã, Evoluir nos define. Sicredi é ter com quem contar. Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café. Inspirando mulheres Netweaving Club, porque inspiraram o movimento ao lado de outras como você. Irá Gastronomia, onde cada detalhe desperta memórias e sabores. Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões. E hoje, especialmente, Perim Odontologia e Estética, transformando vidas através do sorriso. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E para abrir nossa conversa, uma frase do professor e referência mundial em odontologia e estética, Dr. Newton Fall Jr. A beleza do sorriso nasce de uma combinação rara: conhecimento, precisão e sensibilidade. Essa reflexão combina perfeitamente com o tema de hoje, porque a gente vai mergulhar em como a odontologia contemporânea une ciência, planejamento e estética para transformar vidas, valorizando aquilo que cada um já traz de melhor. E a nossa convidada é a doutora Paola Perim, especialista, mestre e doutora em ortodontia, professora universitária e Invisalign Doctor, uma das referências regionais em ortodontia digital. Fundadora da Perim Odontologia e Estética, ela lidera uma clínica que integra tecnologia, experiência e um olhar criterioso para criar sorrisos saudáveis, equilibrados e naturalmente sofisticados. Paola, que prazer te receber aqui no estúdio. Muito obrigada pela presença. Boa tarde, Dani. Eu também estou muito feliz de estar aqui contigo hoje, né? É um prazer para mim, amiga de tanto tempo, né? E estar aqui frente a frente, fazendo uma coisa que para mim não é tão fácil, né? Mas me desafiando também. Eu tenho certeza, assim, que vai ser uma conversa excelente, porque, assim, quem te acompanha nas redes sociais já vê a tua desenvoltura na frente das câmeras, enfim, né? A gente está sempre sabendo das novidades que acontecem aí neste ramo, né? Através das tuas redes. Então, assim, tem muita informação lá e muita informação de ponta. Até foi isso que eu trouxe no stories que eu gravei vindo, porque tudo que é novidade e inovação e tecnologia, a gente encontra lá na tua clínica. Então, eu tenho certeza que a gente vai ser um ganho, assim, para os nossos ouvintes, essa conversa de hoje, para a gente saber o que está acontecendo de melhor, né? Para esse universo aí da saúde bucal. Mas antes de tudo isso, eu quero que os ouvintes saibam um pouquinho de ti, né? Sim. A gente estava aqui fazendo as contas antes, né? De tempo de trajetória. Tem alguma estrada, né, Paola? Onde que nasceu essa paixão pela odontologia? Então, assim, desde criança, eu adorava ir nos consultórios odontológicos com a minha mãe, né? Que ela sempre cuidava, fazia essa prevenção odontológica comigo e com a minha irmã. E eu adorava ir no consultório particular da minha dentista, né? Olhar aquelas massinhas, aquilo sempre me fez muito bem, tá? Eu gostava, ao contrário de muitas crianças hoje. Que mas não eu acredito gostam, né? Isso que também partiu da minha mãe, né? Que sempre me acompanhou, apesar de ela ter medo de dentista, né? Mas eu acho que é isso que fez ela levar nós e ter essa consciência de prevenção. Sim. Isso é muito importante todos os pais terem hoje. Né? Então, desde aquela época, eu já comecei a me direcionar, né? Estudei bastante para que pudesse. E, enfim, ali quando eu fiz 17 anos, no terceiro ano, ir, então, estudar odontologia. Eu passei na Universidade Federal de Pelotas, tá? É um pouco longe daqui. Naquela época, as 3 universidades, a URGS, as federais, né? Elas tinham um vestibular junto. E eu tive que optar, né? Tinha uma outra conhecida nossa que já morava lá. Acho que, de repente, tu conhece a Melissa, sei, mas é mais ou menos da nossa idade também, não sei se tu vai lembrar, ela fez hospitalar lá, tá? E aí acabou que, por essa coincidência, acabei passando lá e iniciei, então, o sonho de ser dentista, né? Sou muito satisfeita com essa profissão. Foram 4 anos, naquela época eram 4 anos de faculdade, hoje já são 5 anos. E aí, logo depois, eu sempre também sonhei, além de ser dentista, ser ortodontista. Tá? Eu tinha essa vontade de estudar a face, o crescimento facial,
né? Parece que só o dente para mim não era suficiente, né? Então, alinhar os dentes, o sorriso que participa da face, o crescimento, atender crianças, adolescentes, adultos e idosos também. Sim. Tá? Então, fazer toda essa acompanhamento da fase de crescimento das crianças e adultos é fascinante. Sim. Né? A gente acompanha nossos pacientes desde a fase de criança até adolescência e adulto, acompanhando o crescimento, guiando o crescimento da melhor forma. Então, eu fui estudar em São Paulo, tá? Na PCD Paulista, e fiz a minha pós-graduação em ortodontia, né? Morei lá, tenho uma tia que mora em São Paulo, né? Que é irmã do meu pai, e eu tive a oportunidade de conhecer São Paulo, que era bem distante para nós naquela época, né? Eu ia de ônibus a São Paulo, né? Eram quase 24 horas de viagem, mas era meu sonho, e eu fui atrás disso, claro, com a minha família me apoiando. Pude cursar, são 2 anos e meio de pós-graduação. Aqui no nosso estado era um pouco mais difícil iniciar a ortodontia, né? Tinha que ficar acompanhando os professores, e eu tinha um sonho, então, de já me especializar. Aí, logo depois disso, né, voltei a Santo Ângelo, comecei a atuar aqui em Santo Ângelo como dentista, ortodontista também, primeiramente no SUS, né? Eu atendia no Centro Social Urbano, no bairro Pipe. Foi maravilhoso esse contato que eu tive com as pessoas, no meu início também, que é uma fase que a gente tem mais inseguranças, mas foi muito legal, foi um crescimento para mim, como pessoa, como profissional. Até hoje encontro pacientes, hoje dentro da faculdade, eu vou aos postos de saúde acompanhar os nossos alunos, e muitas vezes posto ali nas redes sociais, as pessoas comentam, né, e dizem, tu perguntava qual massinha que eu queria no meu dente, lembrando com carinho dessa época que eu também lembro com muito carinho, né, que foi meu início, onde eu construí toda a minha profissão, né, financeiramente e também na área da aprendizagem. Claro. Tá? Então, logo depois disso, comecei a iniciar o consultório junto, né? Aluguei uma sala primeiro, iniciei os atendimentos particulares, tá? Após a prefeitura, eu ia para o consultório. Então, a gente começou a fazer a parte da ortodontia fixa em consultório, que era o que tinha naquela época. Isso faz 20 anos? 20 anos atrás, quando eu iniciei. E aí, depois surgiu a ideia de fazer um mestrado, um doutorado, surgiu a SENEC com a ideia de ter odontologia aqui. Então, primeiro eu fui fazer uma docência em ensino superior, porque ser professor não é só ser especialista na área, né? Perfeito. É muito difícil, né? E hoje eu estou há 7 anos na área da academia, né? Sim. E cada vez me sinto melhor, porque foi um desafio também no início. Tá? Então, essa construção toda passou pela especialização em docências, que foi feita aqui na SENEC ainda, tinha esse curso, né, naquela época. Aí depois fiz um mestrado, que era em Porto Alegre, 1 semana por mês. Então, novamente ônibus, eu ia, voltava, todo também uma caminhada, uma construção de 2 anos como mestre. Depois emendei o doutorado também, daí consegui fazer mais 2 anos de doutorado também na UBRA, né, em Canoas. Foi uma caminhada bem legal, conheci diversos colegas, né, daqui do Rio Grande do Sul. Foi bem legal, porque a minha pós-graduação eu havia feito em São Paulo. Então, foi também um retorno, né, ao Rio Grande do Sul, conhecendo profissionais da área da ortodontia aqui no Rio Grande do Sul. Foi muito bacana também. E foi ótimo porque eu consegui, dentro da minha cidade, realizar esse sonho de ser professora. Não é todo mundo que consegue, às vezes não tem a faculdade que a gente se formou dentro da nossa cidade. Verdade. Então, eu poder estar no consultório e também estar na faculdade, né? Que quem ensina aprende também, né? Todo dia. Todo dia. Então, na hora de fazer as aulas, estudando, para que entregar o melhor para os meus alunos, tá? Então, a minha mãe me influenciou também sobre por que ser professora, né? Da onde saiu esse sonho, né? Durante criança, a gente sempre acompanhava e fazia as provas no mimeógrafo ainda, e isso me inspirou. E hoje eu sou muito feliz por poder, então, exercer a profissão de professora também, junto com a odontologia. Que legal. A tua trajetória é inspiradora. Porque, assim, é muito legal quando a gente vê os profissionais extremamente dedicados à aprendizagem, a, de fato, se desenvolver naquilo que eles fazem, né? Que eles querem fazer, o que eles querem para a vida. E daí a gente tá falando de vários, né? Dessa verticalidade da academia, né? Que até o doutorado, enfim, agora professora também. Como que isso molda a tua visão
enquanto profissional dentro do teu consultório, né? Porque são muitas boas informações, né? De todos os lados. Eu imagino a amplitude do teu olhar quando chega o teu paciente ali, né? Uma vez que eu também já fui atendida por ti, é bem isso, né? Olha isso, olha aquilo, olha, tem isso aqui, várias coisas que eu nem imaginava na minha boca. E aí, como que é pra ti isso, essa visão que tu tem ampla? Com certeza. Eu acho que quando a gente se forma lá, tá? A gente é acostumado a olhar o dente, né? Hoje, eu me sinto muito feliz, tá? 23 anos depois, eu já não enxergo só o dente. E eu acho que é isso que eu tento passar para os meus alunos. Porque, assim, a pessoa que você tá atendendo é mãe de alguém. Ou ele é filho de alguém, tá? Então, além do corpo, além do sorriso, tá? Toda a boca, tá? Eu acho que a saúde começa pela boca, tá? Então, a gente tem que mastigar bem. Por isso, a gente tem que todos os dentes estar em harmonia, numa engrenagem perfeita. Então, a falta de um dente, né? Uma incapacidade da mastigação, um trauma oclusal, o bruxismo, tudo isso pode prejudicar, né? Então, e também eu trabalho com ética, né? Porque a gente sabe tudo que pode acontecer, tá? Então, a gente já viu muita coisa. Então, ir sempre com o pé atrás, estudar o procedimento antes de receber o seu paciente, tá? Então, a gente tem... Olha, eu não acredito que você citou o Newton Fall e nós não combinamos. Eu tive o prazer de ser aluna dele. Eu fiz um curso de 4 meses com ele em Curitiba, que era o meu sonho desde que me formei, tá? Então, eu fui fazer ortodontia, mas eu nunca abandonei a estética do sorriso. Eu amo estética e ainda faço facetas em resina, né, no meu consultório. E ele é o cara, tá, no Brasil e no mundo como referência em estética, tá? Então, naquela época eu me formei, esse curso era muito caro, eu não poderia fazer. Então, eu fui fazer a pós-graduação em ortodontia e depois, eu acho que de mestre, doutora e ainda apaixonada pela odontologia estética, eu fui. Minha filha tinha 3 anos, eu me lembro, nós íamos a Camboriú, deixava ela por lá e ia a Curitiba fazer o curso, né? Eu acho que eu tive a oportunidade eu acho que peguei um voo aqui para Porto Alegre, Curitiba, para poder fazer esses 4 meses, onde a gente inserou cada dente, estudamos cada anatomia, primária, secundária, terciária, para fazer os sulcos, né? Tudo que o dente tem de lindo, e ele foi meu mestre nessa. Legal. E eu digo para ele que o curso dele é a Bíblia da odontologia, porque ele é fantástico. Sim, quando eu fui pesquisar, eu fui buscar referências importantes, assim, e eu vi que ele, de fato, é uma referência, né? E olha só, a gente não combinou mesmo. Não combinamos. Que legal, que legal. E daí, assim, ó, tem um estilo muito claro na forma como tu conduz os teus pacientes, os teus acompanhamentos, como tu conduz a clínica, enfim, né? Tem uma forma muito genuína tua de conduzir. Como que tu define essa abordagem que tu tem, que é humanizada, que particularmente se preocupa, né, pessoalmente se preocupa com os pacientes? Como que tu entende isso dentro do teu consultório? Eu acho que isso é o grande diferencial, entendeu? Eu vejo isso e às vezes trabalhando em outras áreas a gente percebe, porque eu cuido muito do meu paciente. Se ele tiver que me mandar uma mensagem à noite, no sábado, no domingo, a gente responde, a não ser que as crianças estejam com o celular, né? Mas também isso ficou um pouco difícil quando a gente casou, teve filhos, né? Eu sinto uma diferença hoje do desafio de ser mãe, mulher e dentista, no caso, né, professora. Então, tudo isso ficou um pouco mais difícil. Por isso também que eu resolvi criar a odontologia, a estética, né, a periodontologia estética, para que eu pudesse agregar outros profissionais que pudessem cuidar da mesma forma que eu. Né? Então, a gente trabalha hoje numa equipe de 10 pessoas no consultório, sendo 7 dentistas e 3 funcionárias. Então, a gente consegue, cada um com a sua visão e também fazendo como eu faço, porque eu gosto de atender todos os pacientes. A gente tem 2 salas, eu às vezes estou numa sala, às vezes estou noutra, né? Para a gente poder dar essa atenção e entender cada paciente como integral, né? Entender cada coisa e entregar o melhor para esse paciente, o que ele precisa. Então, a gente criou uma equipe com diversos profissionais das suas especialidades, porque não tem como uma pessoa fazer tudo. As pessoas querem que a gente faça tudo, mas é muito difícil, Sim. Dani. A gente não tem como saber todas as áreas. Sim. Ah, Paula, mas por que você não faz isso? Olha, eu me especializei nisso. Eu não consigo te entregar tudo, mas eu tenho uma pessoa que eu confio e que eu posso te oferecer para que juntas nós vamos fazer um melhor diagnóstico, vamos fazer um planejamento e te oferecer, então, um melhor tratamento.
tá? Sim. Mas na minha responsabilidade. Sim, Tá? Então, sim. eu sou a responsável técnica da clínica, porque eu tenho uma vivência grande e consigo, nós todos juntos, ó, e é muito melhor tu ter colegas junto, que a gente pode achar o melhor tratamento para ti. Claro, tá? Porque né? cada um tem uma visão também, né? Agrega, né? E o paciente gosta de chegar lá e fazer tudo. Uhum. Muitas vezes ele não quer ficar indo num lado, no outro, ele quer ouvir a tua opinião, ele já é teu Sim, paciente. O que tu acha, falou dessa área, da outra área. Então, confia também, né? Claro, Porque é confiança. claro. Confiança é muito importante. E eu quero aproveitar e mandar um beijo, né? Porque a gente tem ouvintes, com certeza a Sinari, a doutora Kaline estão aqui ouvindo a gente. Então, um beijo para as gurias e para as demais colegas aí da clínica, né? Isso. Que, aliás, é uma característica, né? Todo mundo que vai lá se sente muito acolhido. Que lá bom. dentro, né? O que as pessoas falam é justamente isso. Ah, ela é uma querida, né? Que vê na rede social, eu conheci pessoalmente, ela é uma querida. Enfim, então o feedback que se tem da clínica é sempre muito positivo, Que né, bom, Paola? que bom. E agregar várias pessoas, eu acho que faz todo sentido, porque é bem o que tu falaste da segurança, da confiança, né? Isso. E também a facilidade de tu encontrar tudo num lugar só, Isso. né? Isso. Olha Com só, certeza. agora são 13h21, a gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui no Cafezinho, agradecendo o apoio de quem torna o nosso Cafezinho missioneiro possível. Então, eu agradeço a Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Net Viving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Perim Odontologia e Estética. Fica com a gente, que daqui a pouco nós voltamos para conhecer os tratamentos, tecnologias e diferenciais que fazem parte do trabalho da doutora Paola Perim. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Perim Odontologia e Estética. Há 20 anos transformando vidas através do sorriso. Aqui você encontra profissionais especializados nas áreas de ortodontia fixa e alinhadores invisíveis, implantodontia, prótese fixa e removível, procedimentos estéticos, botox e preenchimento labial, tudo isso com tecnologia de ponta e segurança que você merece. Responsável técnica doutora Paola Perim, EPAO 3407. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. As obras da Corsã podem mexer com a rotina agora, mas pense no resultado. Esgoto coletado corretamente e os protegidos é mais saúde para todos. O incômodo da obra passa, mas os benefícios ficam para sempre. Saiba mais em teliga.corsã.com.br. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Olha, gente, lá na minha rua, as equipes já estão trabalhando. Eu sei, tem barulho, poeira, interdição de um lado, desvio do outro, mas a gente se reorganiza e vale entender o porquê.
Cada metro de tubulação instalado é esgoto que deixa de ser despejado na natureza sem tratamento. Os profissionais da Corsan são identificados, seguem sinalização e normas de segurança. O comércio continua atendendo, os acessos são garantidos e qualquer mudança é comunicada. Algumas dicas ajudam: respeitar cones e faixas, proteger o acesso da garagem, cuidar com crianças e animais perto das valas e, se notar algo fora do padrão, falar com a equipe no local. Os transtornos passam rápido e o resultado fica: saúde, valorização do imóvel e cidade mais desenvolvida. É assim que o saneamento transforma a nossa rotina. Primeiro com as obras da Corsan, depois com qualidade de vida. Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h27, estamos de volta com o nosso cafezinho missioneiro com o apoio da Corsan, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Perim Odontologia e Estética. E hoje quem assina conosco essa conversa é a doutora Paola Perim, da Clínica de Odontologia e Estética Perim. Paola, agora vamos falar dos tratamentos que vocês têm lá, que são muitos e é bastante coisa, bastante novidade, bastante coisa nova. E eu quero começar falando do Invisalign, tá? Sim. Porque a gente acompanha nas redes sociais, enfim, né, muita gente usando e falando, enfim, e de fato é uma grande inovação, né? Sim. Nesse sentido. Como que isso mudou, na verdade, né, a forma de tratar os dentes, de alinhar e de consertar, enfim? Sim. Desde que eu comecei, né, ele existia o Bract, né? Sim, Bract que era colado em todos os dentes. Eu usei o Bract. Né? Eu também usei quando era menor, quando era mais nova. Ele realmente incomoda, né? Pra gente comer, né? Ele poderia ficar... dar cárie mais fácil, é difícil de escovar, de passar o fio dental, né? E principalmente na adolescência, que as crianças já são mais dificuldade de nós conseguirmos que elas tenham consciência em escovar os dentes. Então acabava manchando aquelas bandas que nós usávamos, manchava os dentes. Até hoje eu recebo pacientes dizendo: ai, foi do aparelho que eu fiquei assim e tal. Então, sem contar que machuca, né? Machuca, né? De repente levar uma bolada no esporte. E esteticamente desagradável. Sim. Né? Hoje com redes sociais, fotos, Instagram, o aparelho realmente não é estético. Então, surgiu uma maneira um pouco mais rápida de alinhar os dentes, que foi o aparelho autoligado, que já foi uma evolução, tá? Não existia mais a borrachinha colorida, tá? Aquela borracha, ela causa um atrito no movimento dos dentes, né? E eu sempre fui ansiosa por tratamentos mais rápidos, né? Me colocava no lugar dos pacientes, passei a usar o Bract autoligado, né? Há uns 15 anos atrás. E aí, então, a ortodontia digital, que é com o Invisalign, com alinhadores invisíveis, ela surgiu há muitos anos nos Estados Unidos, tá? Há 20 anos já existe o alinhador invisível Invisalign. Mas para nós, como é que a gente faria um tratamento? Tinha que enviar as moldagens para os Estados Unidos. Então era muito difícil tu fazer isso, tu mandava, daí lá eles escaneavam e voltavam com o aparelho mais 30 dias. Imagina 60, 90 dias para colocar o aparelho em boca. Talvez nem coubesse mais. Tudo. Isso. Então aí surge o scanner. A ortodontia com scanner digital. Né? A Invisalign tem um scanner dela, que é o iTero, que faz 9 anos que existe no mercado. Então, eu fui a pioneira e trouxe esse scanner para Santo Ângelo, após ter feito, então, o curso para utilizar o alinhador invisível, há 9 anos atrás. E aí eu trouxe o iTero e ele facilita, porque você vai escanear os dentes do paciente, tá? Não precisa mais moldar aquelas moldagens ruins, horríveis, que muitos pacientes nem colocavam aparelho porque tinham que moldar, né? As crianças, principalmente, tinham ânsia de vômito. Então, hoje a gente consegue escanear os dentes em 2 minutos. Né? Então, a gente consegue enviar tudo isso por e-mail, tanto para o laboratório, no caso da Invisalign, para os Estados Unidos, e pedir um planejamento digital e acompanhar esse planejamento. Então, você vai ver o seu sorriso estar alinhado antes mesmo de chegar o aparelho.
Tá? Então a gente vai selecionar, vai fazer todos os movimentos. Ali a gente já sabe quantos milímetros o dente foi para frente, foi para trás. Antigamente, com o aparelho fixo, a gente não tinha essas medidas. Sim. Tá? A gente via a radiografia inicial e final e não poderia acompanhar. Hoje é possível até colocar uma tomografia, que é um exame em 3 dimensões, tomografia computadorizada dentro do programa do Invisalign, para ver se eu não vou ter recessões gengivais, né? Recessões ósseas, perdas ósseas dentro com a movimentação dos dentes. Nossa. Então, em casos mais complicados, a gente pede para colocar junto a tomografia computadorizada para poder observar as raízes, como é que elas vão se comportar durante o planejamento ortodôntico. Nossa, tá? É e aí, muito legal. aí, ao final, que eu gostei do planejamento, eu mexi como eu gostaria, eu peço, e aí eles imprimem uma placa para cada movimento. Tá? Então, o paciente usa diversas placas durante o tratamento. Né? Dependendo do caso. Existem casos mais tranquilos, são 14 alinhadores, são 3, 4 meses de tratamento. Muito quando rápido. tem que alinhar 1 ou 2 dentes. E aí, casos mais complexos, 2 anos, 1 ano de tratamento, depende da complexidade do caso. Sim. Tá? Mas a cada 10 dias o paciente troca o aparelho por um aparelho novo que vai fazer um novo movimento no dente. E aí o paciente tem que usar o aparelho 22 horas por dia. Este é um desafio. Tá? Hoje dos alinhadores, né? Então a gente tem que contar com a colaboração do paciente. Eu fiz o planejamento, o melhor planejamento para esse paciente, né? E aí o paciente tem que usar o aparelho para funcionar, tá? Então a gente depende da colaboração do paciente. Sim. Ele é um aparelho estético, você consegue tirar para comer, escovar, passar o fio dental. Então ele é muito mais fácil e consegue, né, não mudar a rotina da pessoa. É bonito, né? Bonito, tu não enxerga, a pessoa alinha os dentes, não muda a rotina da pessoa. Sim. Porque o aparelho fixo tem que escovar os dentes após o almoço, ali no restaurante mesmo. Hoje a gente muitas vezes não volta para casa para fazer a higiene dos dentes, tá no restaurante, já vai trabalhar à tarde. E isso pode gerar cáries com o aparelho fixo. E no aparelho Invisalign você tem essa praticidade. Não, né? Excelente. Sabe que quando eu fui montar o nosso roteiro e eu fui ler a respeito do planejamento digital, eu desconhecia, não imaginava como que isso funcionava. Eu fiquei encantada, porque assim, eu adoro inovação, adoro tecnologia, sou fã mesmo disso, e principalmente quando a gente fala disso na saúde. Sim. Porque é pra bem melhorar os resultados, melhora né? muito e facilita muito. E assim, N benefícios, né? Claro. Para o paciente. Com a questão certeza. do tempo, sabe que quando eu usei o aparelho, o estético naquela época, faz algum tempo, era um transparentezinho, né? Sim. Era o que tinha de mais bonito, entre aspas, né? Mas todo um desconforto, né? Claro. Todo, sempre com a boca machucada, enfim. E depois de adulto a gente sente mais, né? Muito Quando é mais. criança não sente, mas adulto, eu usei depois de adulto fixo. Sofre muito. Sim, É verdade. sofrido, né? E assim, lentes de contato, né? Isso. É uma prática que se tornou muito conhecida, né? A gente Sim. vê muitas blogueiras usando, enfim, trazendo lá. Em que caso que, de fato, tu indica o uso das lentes? Então, as lentes de contato dentais, quando a gente... Até hoje os pacientes me perguntam, eu preciso desgastar meus dentes. Sim. Isso é uma coisa que antigamente nós tínhamos precisava de uma cerâmica muito mais grossa para colocar no dente. Hoje as cerâmicas, elas são super ultra finas. Então, quando eu preciso só melhorar a forma do dente, tá? A gente não precisa ter o mesmo desgaste. É um desgaste de 0,1 milímetro, por exemplo, 0,2 milímetros, só para que a gente possa colocar a porcelana na posição. Então, a gente não vai... A gente gosta de ter um preparo em esmalte, porque a gente tem o esmalte e a dentina. Tá? Então, quando o nosso preparo para a lente de porcelana fica em esmalte, ele é muito, muito melhor a adesão em esmalte, né? Porque a dentina já é um tecido um pouco mais molhado, tá? Então, a adesão, quando é feita em esmalte, ela é muito mais duradoura. Então, a gente quer desgastar pouco, tá? Inclusive para a sensibilidade do paciente. Sim. Então, quando que eu indico? Quando o paciente quer ter... Porque as resinas são maravilhosas, mas elas têm uma certa porosidade, tá? Então, é lindo um sorriso em resina que você constrói as resinas na mão ali e tu não precisa desgastar nada do dente. Tá? Só que elas, com o tempo, vão podendo ficar pigmentadas. A porcelana não perde o brilho com o tempo. Entendi. Então, isso tu entrega muito mais pro paciente, tá? Por um custo um pouquinho maior também, mas ele é mais tem uma durabilidade maior, né? Então, um dente mais branco que o paciente quer ter, com polimento melhor, e às vezes a forma do dente. Às vezes o paciente tem um dente pequeno, que é um dente maior, e é muito bonito. O resultado é lindo. O resultado é sensacional. Sensacional. E hoje, com o scanner digital, como é que é feito? É feito o preparo, tá? E a gente faz o escaneamento digital e envia por e-mail para o laboratório, que vai imprimir as facetas, tá? Hoje é tudo processo digital,
Ele é um processo digital. Então, ele vai imprimir a partir de um mock-up, que é um desenho do sorriso. O paciente vai provar em acrílico esse desenho do sorriso. E ele aprovando, a gente vai imprimir as porcelanas da mesma forma com que o desenho ficou. O desenho também digital, um planejamento digital. Então, hoje a gente tem tudo agregado. Então, tu ter o scanner do consultório facilita toda essa dinâmica do processo. Sim, tá? Nossa, demais. E daí tu falaste assim, ó, da questão do dente mais branco, enfim, né? Mas a gente tem também a questão do clareamento, né? Que acho que se tornou bastante popular, inclusive, né? Muitas pessoas fazem, enfim. O que as pessoas precisam entender de um clareamento seguro e eficaz, né? Porque a gente vê de tudo, né? E quando tu fala em confiança, em segurança, eu acho que é isso que vocês oferecem lá. E é importante reforçar isso, né? De ir num lugar seguro para fazer esse tipo de tratamento. Isso, eu acho que a gente preservar a autoestima. Então, assim, às vezes eu não quero investir mais, mas só uma limpeza, uma profilaxia bem feita, a gente já tira os pigmentos externos do dente. O paciente já sai sem tártaros, né? Que é uma coisa que machuca a gengiva, que agride a gengiva, inclusive ela baixa, né? Expõe a raiz. Então, uma limpeza tem que ser feita para que possa, então, a gengiva ficar saudável, tá? E aí, o clareamento, ele é feito para tirar os pigmentos internos que estão deixando a cor escura do dente, tá? Então, para isso, os poros do dente abrem, tá? Então, por isso que a gente tem que controlar a quantidade, a porcentagem que a gente vai utilizar desse clareador, porque senão a gente pode ter uma sensibilidade exagerada. Sim. Pacientes muito jovens, que tem a polpa dentária, que é o nervo do dente, muito grande ainda, a gente já está mais velho, nosso nervo já está muito pequenininho já. Mas pacientes jovens, com 15 anos, têm muito desejo de fazer clareamento. Mas nesse momento tem que ter um cuidado maior. Por quê? Porque a polpa deles é muito grande ainda e eles têm mais sensibilidade. Então, o gel tem que ter um pouquinho menos de potência, tá? Então, esse clareamento seguro, que é orientado pelo profissional. Dá pra gente usar o clareamento caseiro, que é o feito em casa, é feito uma plaquinha de silicone, a paciente usa em casa, né? E pode ser feito também em consultório, que aí o gel é mais forte um pouco e a gente protege a gengiva. Tá? O gel chega a 35%. E o caseiro, 10%, 15%, para fazer com mais tempo. E mais seguro também. E os resultados muito bons do caseiro também, tá? Porque a gente tem um clareamento que parece que fixa mais, assim. Porque fica 2 semanas usando o material clareador. Tá? Então depende muito da praticidade. Tem pacientes que não gostam de fazer em casa. Eu esqueço. Então no consultório também é uma ótima opção. Porque normalmente tem que dormir, ou às vezes não consigo dormir com a placa. Enfim, então tem as indicações. Mais rápido no consultório. Isso, tem indicações, depende se o paciente não tem retração de gengiva, que aumenta a sensibilidade. Então tem que ser avaliado previamente e indicado. Entendi. E daí assim, a clínica tem ali uma grande gama de possibilidades de aumentar a autoestima de quem for, né? Então, além da questão bucal, vocês têm trabalhado muito também com a questão estética. Então, tem os procedimentos, né? A harmonização facial, que também vocês realizam ali. Eu gostaria muito de falar disso, porque assim, a gente tem visto também alguns exageros, né? A gente vê muita coisa, as pessoas fazendo coisas, às vezes, enfim, cada um sabe do seu rosto, né? Mas a gente olha, podia ser um pouquinho menos, enfim. Qual que é a filosofia estética que orienta os teus atendimentos ali na clínica? Sim, eu acho que assim, essa parte da harmonização orofacial, pra mim, é uma coisa nova ainda, tá? Então, a ortodontia caminha muito junto. Os pacientes estão envelhecendo, hoje a gente vai ter uma população, né, com mais idade, a gente está vendo isso, e as pessoas estão buscando isso, cada vez mais, né? Sim. Pacientes de 60 anos são pacientes hoje jovens. Pronto. E precisam se cuidar, estar com a autoestima preservada, né? Então, além dos dentes, os dentes bonitos, é lindo, um sorriso bonito, um lábio envelhecido também pode deixar a aparência um pouco feia, né? Então, os pacientes gostam também de ter uma hidratação desse lábio. Hoje a gente tem preenchedores com ácido hialurônico que a gente consegue dar essa hidratação, mas de uma forma natural para o paciente, né? E outra coisa, a pele, preservar a pele. Hoje tem procedimentos tecnológicos, que quem não gosta de colocar agulhas, né? Tem tecnologias que a gente pode associar, tá? Então, isso começou a me chamar a atenção também, essa área, por causa do meu envelhecimento, né? Eu tenho 44 anos, a gente vai notando
né? Que a gente também não quer nos deixar para trás, a gente precisa se cuidar, né? A nossa rotina, falando de estética no consultório, né? A gente precisa se cuidar. E a minha irmã também, ela trabalha com essa parte estética, então começou a me chamar a atenção. Então eu iniciei uma pós-graduação na área de harmonização orofacial, que é uma especialidade odontológica, tá? E isso tem me chamado cada vez mais a atenção. E a procura dos pacientes tem sido cada vez maior, de uma forma harmônica, né? Que a gente possa dizer isso para os pacientes. Se cuidar e de uma forma envelhecer com naturalidade. Aí junta tudo, né? Um dente bonito, uma boca bonita, daí o rosto bonito. Né? É importante que, de fato, né, a autoestima, ela vem somar a várias outras questões que a gente cuida na vida. Enfim, a gente cuida da saúde, a gente cuida da mente, a gente cuida do espírito. E a gente cuida, né, da nossa estética, da nossa beleza, porque é importante, né, que a gente se sinta bem. E essa questão do equilíbrio e da proporção, eu acho que é um cuidado que a gente percebe que vocês têm ali, né? O paciente, se ele chega lá pedindo mais, como que tu conduz isso? Isso, a gente fala que tem os limites biológicos, né, pessoal? E também tem riscos essa parte da harmonização. Então, se a gente colocar uma quantidade muito grande de preenchedor, a gente tem um risco para o nosso paciente. Então, a gente quer trabalhar com a ética, tá? Então, a gente sabe o que pode acontecer. Então, a gente precisa alertar o nosso paciente, se a gente passar dessa dose, pode ter um efeito nocivo. Então a gente vai ficar aqui. Então a gente tenta ajudar o paciente a explicar para ele, né? A gente tem um limite de preenchimento de lábios. Se eu colocar uma coisa exagerada, a gente pode ter uma necrose. Então isso pode prejudicar o paciente. Então a gente não quer que isso aconteça. A gente quer devolver a naturalidade da idade que pede, né, para o paciente. O paciente tem uma idade, ele tem que combinar com aquela idade. Eu acho isso bonito. Né? A gente envelhecer com saúde e com beleza também. Para poder estar bem conosco e ajudar as outras pessoas também. Que também não é só uma questão estética, é de risco, né? De saúde, né? Isso. Passa do limite, daqui a pouco, né, vai acabar parando no hospital ainda, ou alguma outra coisa mais séria. Não, com certeza. A gente vai fazer a nossa segunda pausa, agradecendo os nossos parceiros que fazem parte desse espaço de troca e informação, Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Irá Gastronomia, Clínica Com e Perim Odontologia e Estética. Não sai daí que no próximo bloco a gente fala de futuro, tendências e visão de longo prazo. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Perim Odontologia e Estética. Há 20 anos transformando vidas através do sorriso. Aqui você encontra profissionais especializados nas áreas de ortodontia fixa e alinhadores invisíveis, implantodontia, prótese fixa e removível, procedimentos estéticos, botox e preenchimento labial. Tudo isso com tecnologia de ponta e segurança que você merece. Responsável técnica doutora Paola Perim, EPAO 3407. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Greens Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Greens Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores.
Te liga, meu Rio Grande! Esgoto tratado é futuro garantido. Em muitas ruas da tua cidade, as obras da rede de esgoto da Corsã já foram concluídas, enquanto outras ainda estão em andamento. Se na tua rua já tem a rede pronta, não perca tempo. Conecta teu imóvel. É tua vez de fazer parte dessa transformação. Faça a conexão e informe pelo 0800 646 6444. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Você sabe o que é netweaving? É aquela conexão que vai muito além do networking. É sentir que não estamos sozinhas, é trocar experiências e caminhar lado a lado abrindo novas portas. Foi por isso que nasceu o Inspirando Mulheres Netweaving Club. Nosso contato é @inspirandomulheres.club ou pelo WhatsApp 11 98804 4171. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h47, a gente está de volta com o apoio de Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Perim Odontologia e Estética. E a gente vai agora para o nosso último bloco aqui com a doutora Paola Perim, falando sobre as tendências da odontologia. E aí, assim, muita coisa ainda que acredito, né, que deve acontecer, né, dessa questão da odonto. Mas quais tecnologias tu acredita que ainda podem surgir ou estão surgindo que vão revolucionar aí esse campo? Olha, conversando com amigas até que moram nos Estados Unidos, né, a gente sabe que a odontologia brasileira está muito próxima da americana, sim. E a Europa, a gente vê que não é tão... A gente vê que os europeus mesmo, nas viagens, a gente percebe que eles não cuidam tanto dos dentes. A gente tá muito para os americanos, que tem os dentes brancos, tanto é que o Invisalign veio de lá, as facetas. Então, toda essa tecnologia vem de lá. E conversando com essa colega, que também é da área da odontologia lá, ela falou que já tem essa parte dos robôs colocando implantes dentários. Porque a gente consegue hoje fazer uma guia, tá? Para o paciente com a tomografia computadorizada. A gente consegue planejar uma guia e colocar os implantes na tomografia e aí imprimir essa guia com a odontologia digital, e a gente não precisa mais ter cortes no dente, cortar a gengiva do paciente para colocar o implante. Tu entende? Então o paciente não tem aquele corte, todo aquele sangramento extenso durante a cirurgia, por exemplo, de colocar uma prótese fixa, tá? E lá nos Estados Unidos já acontece de robô, porque como tu tem a programação toda de onde colocar, a guia está pronta, o robô pode colocar o implante. E que incrível, né? Isso. Então eu achei incrível que ela me contou, eu não conheço essa tecnologia, mas acredito que a odontologia irá avançar muito. Sim. Né? Antigamente a gente vê aquelas porcelanas, que eram metaloporcelanas, a gente vê que era muito mais feio as porcelanas antigas. A gente notava que a pessoa usava um dente de porcelana. Sim. Hoje o dente dos artistas é transparente. Sim. Porque hoje a gente fala em pura porcelana. Não precisa mais do metal. Porque antes o metal, a porcelana era opaca. Então ela tinha que bloquear o metal e ficar opaca. Então ela não parecia um dente. O dente, ele é policromático. É difícil tu fazer um dente em resina, porque se tu botar uma luz nele, ele tem diversas cores. Sim. Tem fluorescência, opalescência. É difícil tu simular. Tanto é que quando eu me formei, há 23 anos atrás, tinha resina A1, A2, A3. Hoje eu tenho resina de dentina, resina de esmalte. Tá? Então, são transparências diferentes. Então, para eu fazer um dente em resina, às vezes eu uso 5 resinas. Entendi. Tá? Então, essa tendência dela ficar cada vez mais fina, mais transparente e semelhante ao dente humano, é maravilhoso, né? Que maravilhoso. Essas tecnologias, mesmo. Agora, essas essa questão do robô me pegou muito, tá? Não, muito interessante. Porque cada vez a gente vê mais isso acontecendo, hoje tem a cirurgia né? robótica, né? Exato, eu ia falar disso agora. Temos em Santo Ângelo, inclusive. Isso. Já. E é fantástico. Verdade, fantástico. E assim, a gente ouve falar em muitos mitos, enfim, né? E quais são os mitos que tu gostaria que as pessoas, assim, deixassem para trás sobre a questão de procedimentos estéticos e procedimentos odontológicos, assim? O que tu diria, assim, ó, isso aqui esquece, vem, que tá tudo certo. Tipo assim, eu preciso tirar siso para colocar aparelho ortodôntico.
Esse é um mito, né? Mas assim, a gente sabe que o apinhamento antero-inferior, aqui, porque muitas pessoas com o envelhecimento vão ficando nunca usei aparelho, mas eu fiquei com os dentes anteriores tortos, porque a gente tem um apinhamento terciário. Os caninos tendem a diminuir o espaço entre eles. E aí o canino mesializa e os dentes entortam, né? Depois dos 40 anos, por exemplo. É a ruga da boca que a gente fala. Olha! É isso, né? Então, muitas vezes não tem a ver com o siso. O siso está muito longe. É por causa da mesialização dos dentes caninos, que diminui o espaço intercanino, e a gente tem um apinhamento terciário, que é comum com o envelhecimento humano. Então, muitas vezes não precisa tirar o siso para colocar aparelho ortodôntico. Perfeito. Né? Outra coisa, essas pastas com abrasivo, pastas de clareamento dental, pasta de dente com... essa pasta clareia os dentes. Por que ela clareia? Porque ela tem mais abrasividade. Então, ela vai causar um pouco mais de sensibilidade no teu dente, tá? Ela tem como se fosse uma areia. Se tu pegar que os micropartículas delas são maiores, então elas desgastam o dente para poder clarear o dente. Entendi. Então, muitas vezes vão te dar um clareamento momentâneo e vão te aumentar a tua sensibilidade dentinária, né? Decorrente desse clareamento momentâneo. Então, eu não indico isso. Sim. Né? Tava pensando mais alguma coisa. Não, porque tem vários. Tem várias coisas. E os pacientes chegam, assim, né? Da questão da transformação facial, procedimento estético mesmo. O Botox, por exemplo. Algum mito que tu... O Botox é muito legal, né? Porque ele vai travar essas rugas da nossa mímica, né? É muito interessante, gente. Às vezes as pessoas acham... ele é muitas vezes feito preventivamente. Sim. Acham, eu sou muito nova para fazer. Não, tu tem que avaliar o paciente, né? Porque essa ruga que a gente tem aqui, por exemplo, quem é muito expressivo, a ruga de brabo... Eu tenho, né? Essa ruga a gente tem que já bloquear isso aí, o músculo, para que ele não possa agir ali, para que ela não dobre a pele. Então, ele é feito um tratamento preventivo para que no futuro tu não tenha aquela ruga estática que a gente fala. Sim. Então, quanto antes fizer, melhor. Numa quantidade pequena, tá? Então, assim, quanto antes fizer, melhor. Sim. A questão do Botox, eu acho que é a maior mito, né? Porque as pessoas têm, de fato, um receio de começar. E eu só ouço, assim, falar bem. E, assim, olha, quanto antes, né? Me arrependi de não ter feito antes. Isso. As pessoas falam isso. Me arrependi de não ter feito antes, né? É perfeito. E, assim, o que tu diria pra alguém que tá nos ouvindo agora e que quer começar aí uma jornada de transformação no sorriso, tá? Tá insatisfeito, acha que pode melhorar, mas ainda não sabe por onde começar. Qual seria a tua orientação para essa pessoa? Ótimo. Então, assim, fazer uma consulta conosco, né? A gente pode chegar lá no consultório, conversar sobre as expectativas. Eu sempre pergunto, a primeira pergunta que eu faço pro paciente, o que tá te incomodando? Porque não adianta eu achar que o molar lá de trás que tá incomodando o paciente, se o paciente não tá vendo ele. Então, eu acho que a gente tem que, numa consulta, tem que perguntar o que te incomoda. Ou incomoda a mãe, que às vezes vão com os filhos, né? O que a mãe se incomoda nesse dente do paciente, sabe? E a partir disso, entender a queixa do paciente. Sim. E aí a gente pode fazer um escaneamento digital, que a gente tem disponível lá na clínica. Fazer até um enceramento digital. Porque às vezes o paciente diz, não sei como é que vai ficar uma faceta de resina. Então, a gente pode fazer um escaneamento prévio, simular isso no computador, e colocar a face do paciente, inclusive, e o paciente sorrindo, com esse novos dentes. Ele vai se enxergar. Para ver se ele vai se enxergar e se ele gostar. A odontologia digital nos possibilita isso hoje. Sim. Né? Então, a gente pode fazer uma profilaxia, um clareamento, já vai melhorar muito a autoestima do paciente. Se falta algum dente, é ideal fazer um implante. O que acontece muita dor do implante, pessoal. Isso também é um mito, vai doer. Não é bem assim. O implante, hoje, com anestesia, você não vai sentir nada e é tão rápido, sabe? A gente faz uma perfuração muito rápida e o osso não dói, pessoal. A gengiva, a gente sente um pouquinho, a gente faz uma anestesia gengival e o implante, ele é uma coisa rápida. Os pacientes têm muito medo, receio do implante. Sim. E ele existe hoje para substituir um dente. Ele é maravilhoso. É o que tem para nós fazer hoje, tá? Então, eu acho que uma conversa, colocando tudo, explicando bem, um diagnóstico bem feito, a gente vai ter uma entrega que o paciente vai gostar. Eu acho que isso é o mais legal, né? Essa coisa do, assim, alguma coisa me incomoda, não sei o que é, mas aí eu vou lá e as pessoas vão me escutar. Isso. Em primeiro lugar, né, Isso Paula? aí. Pra Isso entender o que sem exagerar, sem passar do limite. Claro. Acho que isso é o mais importante que vocês fazem ali, com toda a tecnologia que vocês têm lá na clínica, de poder entregar aquilo que a pessoa de fato precisa.
precisa, né? De Isso fato, aí. merece, Isso inclusive. Aí, isso aí, que muitas pessoas esperam o momento ideal, né? Agora eu não posso, mas vai lá, tem Vai coisas lá. que é possível. Sim, sim. E assim, a gente estava falando até no intervalo, né, do quanto que a longevidade está mudando o rosto das pessoas, né? O que isso representa na tua visão para a prática estética, né? A gente está ficando, na verdade, mais bonito por mais tempo, né? Isso aí. Graças à odontologia, Graças à à odontologia. medicina, a gente consegue preservar, né? Muitas pessoas hoje, que a gente sabe que a gente é um país de desdentados, infelizmente, tá? Sim. Muita gente não tem dentes. Então, hoje existe a prótese fixa sobre implante, tá? A pessoa tem uma prótese total, ela não consegue nem sentir o gosto do chimarrão, porque o céu da boca é uma prótese de acrílico. Então, quando ela coloca os implantes, hoje é possível fazer 4 implantes e colocar dentes fixos, tá? Então, a pessoa que hoje vai ter 80 anos, as pessoas vão lá, ai, mas eu já tenho 70 anos. Eu falei, mas a gente vai ver até os 90, são mais 20 anos que você vai Exato. aproveitar o seu investimento. As pessoas vão lá e me dizem isso, todo dia eu ouço elas falando isso. Ai, mas eu já tenho 70 anos. Que bom, vai ter 90 com esses dentes, podendo comer. Porque a pessoa que não pode comer, ela vai lá comer uma bolacha. E a bolacha, colesterol alto, não é uma dieta que possa trazer ganhos de massa muscular para ela. Então, ela não consegue comer fibras, carne. Então, ela vai ficando doente. E os dentes, a mastigação, ela precisa para que ela possa ter saúde geral. Olha, Força muscular. A gente está muito alinhada, porque eu ia te perguntar exatamente isso agora, dessa integração da odontologia com outras áreas da saúde, como, por exemplo, a nutrição, né? Com certeza. Porque é exatamente isso. Como tu falaste no início, a saúde começa pela boca. E se eu não consigo me alimentar direito, né? Isso, porque imagina, vai numa nutricionista, ela quer, come fibra, come... O paciente não consegue mastigar por falta de um dente, mais dentes. Muitas vezes o paciente tem das frente, mas os de trás ele deixou, foi perdendo. E essa perda de dente causa reabsorção óssea, gente. Então, quanto antes eu colocar o dente, eu vou conseguir colocar. Tá? Porque quando eu não tenho dente, eu não tenho osso mais. Porque o osso só existe em função do dente. Eu perco o dente, o osso vai reabsorver. Vai ficar a base da mandíbula e a base da maxila. Quando eu nasci, a pessoa fica assim, ó, com a dimensão vertical alterada. Porque eu não tenho dente. Como um bebê. O bebê, quando ele começa a comer, tá? Quando começa a comer, quando nasce o dente. Ele começa a ter uma dimensão vertical e começa a aprender a mastigar com 6 meses, 10 meses. Tá? E a pessoa, ao envelhecer, ela não tem que mais perder os dentes. Mas se ela não tiver dentes, ela vai perder toda a anatomia do lábio, vai ficar muito mais com rugas, tá? Então, o sorriso vai devolver, inclusive, a anatomia labial, facial do paciente, a dimensão vertical, tá? Do sorriso, e também vai devolver a mastigação que ela precisa, né? E saúde, que necessário. E assim, ó, pra gente ir fechando, que a gente já tá quase finalizando a nossa conversa, que mensagem tu deixaria para quem nos acompanha sobre autoestima, sobre cuidado e principalmente sobre escolha consciente de bons profissionais para cuidar da nossa saúde bucal? Isso, eu acho que a gente tem que primeiro confiar no profissional, tá? Profissional que tenha ética, né? Vai passar várias opções de tratamento, podem juntos definir o melhor tratamento com o profissional, de acordo com custos também e vantagens desse tratamento, para que a gente possa, então, juntos definir o melhor caminho, tá? E que devolva a autoestima, a mastigação, a respiração, porque a gente também tem que ter selamento labial para respirar bem. E isso vem dos dentes também. Tá? Os dentes tem que ter, os pais têm que, quando as crianças são pequenas, eles têm que perceber o selamento labial, porque eles têm que respirar pela boca, pelo nariz. Se eu tiver uma boca aberta, eu vou ter uma respiração bucal, uma dificuldade de aprendizagem. Então, tudo isso está relacionado com a boca, por isso que a saúde começa pela boca. Tá? E a autoestima também, gente. O sorriso é o cartão de visita. Verdade. Tá? Isso é um clichê, mas a gente sabe que é muito importante, né? É verdade. E ela estrutura todo o rosto. Claro. Todo o rosto. Tem a ver com a estética facial também. E uma coisa está linkada à outra, tá? Olha, a gente ficaria horas falando disso, porque tem muita pauta, né? Quando tu fala da parte das crianças também, eu acho que dava um cafezinho só pra isso, né, Paola? Porque, assim, tem tanta coisa, e a gente que é mãe de criança pequena, né? Sim. Já passamos por agora mais uma maternidade, aí vai reaprendendo tudo de novo. E muita coisa que aconteceu na saúde bucal, especificamente, por exemplo, da Rebeca, que é minha filha mais velha, que tem 19 anos. Sim. É muito diferente do que eu tô passando com o Bernardo hoje, que tem 3, né? Então tem muita novidade. Muito. E a gente já falou outras vezes, né, dos cuidados que os pais têm que ter, enfim, com a saúde das crianças, né, do não dormir sem escovar o dente, enfim, do mamar, enfim, acho que dava um outro cafezinho, né, pra gente falar. Com certeza. Mas assim, muita coisa. A gente vai finalizando e eu quero te agradecer demais, porque foi uma conversa muito rica,
tá? Cheia de aprendizado, esclarecedora e inspiradora. A tua jornada, a tua trajetória profissional, ela é muito inspiradora, porque eu admiro demais, assim, quem se especializa, quem estuda e quem entrega aquilo que de fato, né, busca. E é legal, porque a gente vê, assim, o teu olho brilhar quando tu fala do que tu gosta, porque de fato é um sonho realizado. Então, assim, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada por estar aqui no Cafezinho compartilhando conosco. E o nosso agradecimento especial aos parceiros que caminham conosco todos os dias: Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Inspirando Mulheres, Netweaving Club, Irá Gastronomia, Clínica Com e Perim Odontologia e Estética. Quero deixar o endereço para quem está se perguntando onde fica. Fica na 15 de novembro, 1203, na sala 403, aqui em Santo Ângelo. O Cafezinho Missioneiro fica por aqui, mas a gente se encontra amanhã, neste mesmo horário, com mais histórias, conhecimento e boas companhias. Um excelente restante de tarde para ti e até amanhã.